Olá, tudo bem? O que eu vou falar para você hoje talvez te assuste um pouco. Deixa eu falar uma coisa. A palavra diabo, ela nos assusta. No mundo de hoje não é razoável você falar mais sobre a figura do diabo, demônio, capeta, satanás, tinhoso, carcará, sanguinolento. Mas o diabo é uma figura presente na página da Bíblia. O escritor e teólogo C.S. Lewis, ele nos dá 3 razões porque ele acreditava no diabo. Primeiro, ele diz que em todos os tempos, civilizações e culturas acreditavam na existência do diabo. Segundo, ele diz que a ciência não apresentou ainda nenhuma prova confiável que o diabo não existe. Terceiro, por acreditar que ele existe, ele diz: eu consigo explicar muitas coisas que de outra forma ficaria sem explicação. Mas aí vem uma pergunta: quem criou o diabo? Deus criou o diabo? Quem você acha que criou o diabo? Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem criou o diabo foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer, ou Lúcifer, um anjo de luz. Mas a Bíblia diz que no livro de Isaías 14 e Ezequiel 28, fala como Lúcifer criou o diabo. Ele deixou o orgulho entrar dentro do seu coração. Ele quis ser maior do que Deus. Ele quis ser maior do que os anjos. Ele quis ter mais do que aquilo que Deus queria dar para ele. E pelo orgulho do seu coração, ele acabou criando o diabo dentro de si. Você já viu algumas pessoas, ou já viu essa frase, aquela pessoa parece que está endiabrada? Ou parece que ela criou algo dentro de si, uma raiva, um ódio, um orgulho que foi capaz de agredir pessoas com palavras, com atos. Então Deus não criou o diabo, Lúcifer criou o diabo. A pergunta é: quem nós estamos criando dentro de nós? O interessante é que lá na Palavra de Deus, no primeiro livro de Gênesis, a Bíblia diz o seguinte, que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, deu uma companheira para o homem, colocou como adjuntora e fez um teste com eles. Deus disse o seguinte: olha, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Resumindo, o homem desobedeceu a Deus. E aí Deus, que estava acostumado a todo dia ir conversar com o homem, e Deus tinha um lugar, um local onde ele se encontrava com o homem. E Deus, quando vai naquele local, ele não encontra o homem ali. E ele faz uma pergunta simples. Ele diz: Adão, aonde você está? E Adão disse: eu ouvi teus passos no paraíso, no jardim, e eu me escondi porque eu estava nu. E Deus pergunta: quem te disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore ou do fruto que eu falei para você não comer? Olha a graça de Deus. Deus sabia, porque Deus sabe tudo, mas ele dá uma oportunidade do homem se arrepender. Ele dá uma oportunidade de um homem olhar para ele e falar: errei, e pedir desculpa. Mas Adão preferiu, em vez de assumir os seus erros,
e deixar algo mal entrar dentro do coração dele, porque até então ele não tinha um coração maligno, ele alimenta o pecado. E aí ele diz: a culpa não é minha, Deus. A culpa é tua, pois a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e me deu. Adão não assumiu a culpa. E sem assumir a culpa, não há perdão. Deus chega para a mulher e pergunta: ô Eva, o Adão disse que você comeu o fruto que eu falei para você não comer. Eva, em vez de assumir a culpa dela, ela diz: a serpente me enganou. Você notou uma coisa que nós nunca assumimos a nossa culpa? A culpa é sempre dos outros? Ou a culpa é de Deus? Deus chega para a serpente, que devia ser um animal bonito, e diz para ela, ou melhor, Deus vai dar o castigo para cada um. O castigo para o homem é que ele vai conviver com as consequências do seu pecado. O castigo para a mulher é que ela ia ter filhos com dores. E o castigo para a serpente, para o diabo, e eu queria que você prestasse atenção nisso, o castigo para a serpente é que a serpente ia ter que rastejar, Gênesis 3,14, e comer o pó da terra. Ou seja, o diabo ia se alimentar da sujeira, do pó da terra. Bom, aí vem outra coisa. O diabo se alimenta? Sim ou não? Deixa eu te falar. O diabo se alimenta de sujeira, de pecado. Todo pecado alimenta o diabo. Aí eu vou fazer uma pergunta muito interessante para você. Vem cá, chega aqui. Que tamanho é o seu diabo? Bom, eu não estou dizendo isso, mas alguém disse que todos nós temos a presença do maligno perto de nós. Na realidade não diz isso, diz que todos nós temos o diabo conosco. É verdade ou mentira? Temos ou não? Eu não estou falando dentro de nós, mas conosco. Bom, eu acho que é verdade. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, buscando aquele que pode tragar. Agora, esse diabo que anda em derredor, ele pode ser grande ou pode ser pequeno. Como assim? Bom, dependendo da sujeira que nós produzimos, do pecado, do orgulho, da ira, da falta de perdão, o diabo pode ser pequeno ou pode se tornar grande em nossa vida. Se eu tenho um coração cheio de ira, um coração sem perdão, um coração maligno, o diabo que está em derredor, ele vai ficar forte, porque o diabo se alimenta o quê? De sujeira, vai se alimentar do pó da terra. Mas se eu consigo perdoar, se eu consigo controlar a ira no meu coração,
se eu consigo trabalhar o meu orgulho de não achar que eu sou melhor do que os outros, o diabo vai perdendo a força, vai diminuindo, vai ficando pequeno. Então a pergunta é, chega aqui, que tamanho é o seu diabo? Eu sou Sandro, pastor imperfeito, que luto também com o diabo que está ao meu derredor. Mas o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Deus te abençoe.